Olá, bom dia, bom dia, bom Pra dia. fazer enfermidade desaparecer. Hoje nós vamos começar Pra fazer o inimigo fugir de vocês. Uma nuvem de vitória está sobre Você acredita numa nuvem de vitória? previsão de Deus diz que Viu, vai chover. Deus? Vai chover línguas estranhas por todos os lados. Cassiane, esse louvor Esse chama temporadeiro 500 sai graus. molhado e revestido por esse Se poder. prepara, hoje é sexta. Agora o impossível Sexta power. vai O acontecer. impossível vai acontecer. É a promessa de Promessa Deus. dele. O fogo vai Você descer está preparado? por esse poder. Eu creio. É a promessa de Deus. E nós queremos nessa manhã profetizar na sua vida tudo aquilo que o Senhor projetou desde a eternidade. Nada nem ninguém vai impedir. Amém. Se você quiser, se você crê. Amém? Amém, sua cabrita Jane linda, que já chegou, que eu vi o seu bom dia aí. Pega papel e caneta, abre a tua Bíblia. Hoje a gente está com Provérbios 18. Temos a convidada mais que especial, que é a Késia Terra, ali do Brasil, especificamente ali do Paraná, de Curitiba. Um beijo para todo o Paraná, para todo o Sul, né? Obrigado já desde agora por ter aceitado o convite. Mas vamos lá, Provérbio 18, 1. Que hoje eu estou fluente. 1. Diz assim: o solidário busca seu próprio. O solidário não, o solitário busca seu próprio interesse. Obrigado, já. Não sei, deu um eco, mas eu não ouvi. Alguém falou? Não? Então vamos de novo. O solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer seu modo de vida. Vindo a impiedade, vem também o desprezo, e com a desonra a vergonha. Águas profundas são palavras articuladas pelos seres humanos, mas a fonte da sabedoria é como um ribeiro transbordante. Não é direito favorecer os ímpios para privar a justiça do justo. As palavras do insensato provocam contenda, e a sua língua clama por açoites. A boca do insensato é a sua própria desgraça, e os seus lábios uma verdadeira cilada para a alma. Meu Deus! As palavras do caluniador são como finas iguarias, descem até o íntimo do ser humano. 9, Michele. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. A fazenda do rico é a sua cidade forte, e como um muro alto na sua imaginação. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a ciência. O presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. O que primeiro começa o seu pleito justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. 18. Pelo lançar da sorte, cessam os pleitos e se decide a causa entre os poderosos. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua.
O que bem a utiliza come do seu fruto. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com súplicas, porém o rico responde com durezas. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Amém? A palavra está com você, Kézia. Bem-vinda essa manhã. É um orgulho poder conhecer mais um pedacinho, né, que vai morar conosco lá no céu. Está lá do outro lado, mas está aqui, ó, bem juntinho de nós, né, em espírito, em coração, né? Amém. É um prazer estar com vocês. Foi Amém. uma surpresa, um convite muito agradável que a Michelle me fez de estar com vocês. Ter essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre Provérbios. E achei interessante que a Dani falou que eu estou logo ali no Brasil, né? Como se fosse ali do ladinho, né? Mas que é isso que a tecnologia faz com a gente, ela nos aproxima, né? E o livro de Provérbios é uma riqueza muito grande, e eu estava conversando essa semana com a minha mãe, dizendo que quem dera se todos lessem o livro de Provérbios, e em todas as idades, né? E quem dera se todo jovem lesse o livro de Provérbios, porque na juventude, na adolescência, começam a tomar as decisões mais importantes, né, da sua vida, ou para a sua vida, né? E se nós estudássemos com afinco este livro, quem sabe muitas coisas da nossa vida não seriam mudadas. Eu falei para a mãe, eu queria ter lido Provérbios como eu li esse ano, né, no começo aí do ano. Daí eu olhei e pensei, na verdade eu só estou lendo assim Provérbios hoje, porque na minha juventude eu li do jeito jovem de ser, né? E a fome da gente vai mudando e a maturidade também. E que bom que o Senhor nos deu a sua palavra, que é a nossa regra de fé e prática, que é o nosso alimento, né? Não só uma regra, mas o nosso alimento. E Provérbios 18, eu fiquei assim, um pouco temerosa, não seria a palavra mais adequada, mas cada versículo ele vai nos dando uma lição, né? Nós poderíamos tirar uma mensagem de cada versículo. Às vezes a gente lê um capítulo da Bíblia, um livro, e aquele livro ele nos dá um assunto principal, né? O livro de Provérbios vai falar muito da boca, da língua, das nossas palavras, né? Mas cada versículo ele nos traz uma lição muito importante. E vendo ali, né, o versículo 1, a palavra vai dizer assim, né, não é o que vive isolado na minha tradução, né, a tradução lida foi lido o solitário, né? A gente pode pensar assim que Deus não gosta de isolamento, né? Deus não é a favor dessa coisa de solidão, de isolamento. A gente precisa, então, obedecer a Deus, mas respeitar as regras. Então, aí, por isso, nós estamos aqui online, juntas, sem isolamento, né? O próprio Deus não é isolado, ele é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, entre eles, numa comunhão eterna, e é isso que ele nos chama a viver, né? O versículo 6, ele vai dizer que os lábios do tolo entram em contenda e a sua boca clama por açoites, né? O tolo, na sua falta de sabedoria, ele encontra contenda. E o versículo 7, ele nos ensina que o tolo, ele busca a sua própria destruição. O versículo 9 diz que o negligente na sua obra é irmão do destruidor. E o negligente é aquele que é descuidado, que é desleixado. Então, a negligência, ela gera a destruição, né? Tudo que nós fazemos com negligência gera destruição. O versículo 10, um versículo muito especial nesse capítulo, em que nós encontramos no Senhor o nosso refúgio, porque Ele é torre forte, né? O versículo 12
diz que o coração que é queda quando o coração se eleva, mas que a humildade precede a honra, né? Então, a honra gera, a humildade gera honra. O versículo 13 fala da sabedoria para ouvir. E o 15 diz que o sábio quer sempre mais sabedoria. Quando alcança a graça da sabedoria, ele sempre quer mais, porque é uma fonte insaciável. E a nossa sabedoria vem do Senhor, que é a nossa fonte insaciável. Ele é eternamente sábio, sábio eternamente, e ele é uma fonte de sabedoria. O 19 vai dizer que o irmão ofendido é mais difícil de reconquistá-lo do que uma cidade fortificada. Então, faz a gente pensar, eu preciso cuidar dos meus irmãos, dos meus amigos, eu preciso ter sabedoria nos relacionamentos mais íntimos, porque esses são os que são mais fáceis da gente falar coisas erradas, machucar, e também quando há ofensa, é o mais difícil de ser reconquistado, que o Senhor nos dê a graça, né? O 22 vai dizer que aquele que encontra uma esposa, uma coisa boa, show, né? E eu acredito nisso, aquelas que são casadas, né, podem testificar que o esposo encontrou algo muito bom. Mas eu gostaria de, depois desse pequeno análise do 18, citando alguns versículos, eu gostaria de me deter no versículo 13. É um pequeno versículo. E ele diz que responder antes de ouvir é insensatez e vergonha. E eu me lembrei de uma pequena história que eu mesma passei. Quando eu me casei, há 13 anos atrás, eu tive um casamento com muitas pessoas. Quando nós encerramos, né, lá a festa do casamento, nós fomos informados que tinham 453 pessoas jantando no nosso casamento. 453, é muita gente, né? E eu vivi um milagre de Deus no meu casamento. Eu não tinha condição de receber tudo isso de gente, o Senhor me deu. Mas não é isso que eu quero falar. Passou o meu casamento, muita gente, então nem todo mundo eu consegui cumprimentar, nem todo mundo eu na verdade, vi na festa, né? Muitas pessoas eu não consegui ver. Passam uns dias, veio um irmão e falou assim para mim, Késia, e quando ele foi falar, eu já fiz um movimento de agradecer a presença dele. Só que ele, graças a Deus, continuou falando e não me escutou. Ele ia me falar sobre o casamento, eu já ia fazer um movimento, né, para agradecer a presença dele. E se ele for bem detalhista, ele entendeu isso. Mas eu fiquei em silêncio e deixei ele falar. Ele, me perdoe, minha filha, eu não pude ir no seu casamento, porque eu recebi visitas. E quase que eu agradeço a presença dele sem ele estar no meu casamento. Imagina como ele não ia ficar aborrecido. Poxa vida, nem sentiu minha falta. Ela me viu, eu nem estava lá. E eu, na minha ansiedade, quase que falo antes de ouvir, né? E essa palavra que traz aqui nessa tradução que eu li, a insensatez, ela traz para nós o significado de uma falta de juízo, falta de bom senso, de imprudência, loucura e insensatez. Então, responder antes de ouvir é tudo isso, é imprudência, é falta de juízo, é uma loucura. Quantas vezes a gente, né, não se mete aí em confusão porque não esperamos ouvir primeiro? Mas e por que é importante escutar? Primeiro, porque é uma ordenança bíblica. E só de ser uma ordenança bíblica já deve ser obedecido, sem muita explicação. Mas o nosso Deus é tão generoso e bondoso que ainda assim ele nos dá explicações do porquê das coisas. Mas nós devemos ouvir primeiro porque é uma ordenança bíblica. A palavra de Deus em Tiago
1:19 diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, a gente precisa ser pronto para ouvir e tardio para falar. E por que? Mais uma resposta do porquê é importante escutar, ouvir. Porque é proteção para a sua alma, é proteção para a nossa alma. Provérbios 13, versículo 3, vai dizer assim, a primeira parte do versículo diz assim: o que guarda sua boca preserva sua alma. Então, o sábio, aquele que adquire sabedoria, ele não só usa as palavras certas, mas ele também usa as palavras certas na hora certa. E eu estou, assim, tratando desse assunto, não porque é o assunto mais fácil para mim de ser tratado, porque não é, mas porque é algo que nós precisamos conquistar no Senhor. Quantas vezes, né, nos nossos relacionamentos, por exemplo, aqui em casa eu sou mais ansiosa, mais acelerada, menos detalhista, eu sou mais direta. O meu marido, ele é detalhista. Então, se ele vai me contar uma história, ele vai dizer toda a história do início ao fim, para daí chegar no ápice da história. Então, eu tô lá querendo saber o ápice, o final, aquela coisa, e ele tá lá contando a cor da roupa, a quantidade de pessoas, que lado que ele entrou, do lado esquerdo, do lado direito, e assim ele vai, e eu tô aqui. Eu quero saber, eu quero... E quantas vezes ele não começou a me dizer algo, e eu gosto de colocar as coisas bem na prática, assim, né, do nosso dia a dia, porque a palavra de Deus é para isso, é para ser vivida. Eu vou falar antes dele, ele, calma, eu só estou fazendo a introdução, assim, né? E ele é presbiteriano, nós somos presbiterianos, e todo presbiteriano tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, e assim é nas nossas conversas também. Ai, gente. E aí ele tem que fazer a introdução, e às vezes na introdução eu acho que ele quis dizer uma coisa, e na verdade não, era só a introdução do assunto, e eu já falo, e aquilo ali já gera um ambiente desagradável, e talvez alguém que está nos escutando se identifique comigo. E é algo que nós precisamos lutar, né? Essa ansiedade do dia a dia. Talvez alguém que tem uma personalidade um pouco mais calma não precisa viver isso. Mas quantas vezes nos nossos relacionamentos com os pais, com os irmãos, com aqueles irmãos da igreja mesmo, entre os amigos, nós às vezes interpretamos errado aquilo que ouvimos, ou ouvimos pela metade, ou nem sequer ouvimos e já saímos respondendo, discutindo, né? Aborrecidos, porque não paramos para ouvir. É interessante que o Senhor nos deu 2 ouvidos e uma boca, né? Então, assim, aquilo que a palavra diz, tardio para falar, pronto para ouvir. E sabe, irmãos, eu tenho visto, e eu creio que vocês têm visto, que esta geração tem uma necessidade de ser ouvida. Quantas pessoas nós atendemos que eles não esperam, e aí pode ser uma problemática também, mas que eles não esperam por uma resposta ou algo que em um discurso, mas eles simplesmente querem ser ouvidos. Você já percebeu que quando a gente encontra um amigo ou uma amiga, uma irmã querida, e a gente está com um problema, às vezes essa irmã só nos escuta. Às vezes ela não tem a resposta, ela só escuta. E a gente sai da conversa aliviado, sai assim, uau, que coisa boa. E a pessoa fala às vezes pra gente assim, muito obrigada, você me ajudou muito, mas a gente não falou nada, a gente só escutou. Não é verdade?
A gente não falou nada, você só faz aquela cara assim, né, de paisagem, ok, obrigada. Porque você emprestou os ouvidos. E quantas vezes alguém emprestou os ouvidos para nós e nós saímos aliviados? Essa geração precisa, uma necessidade de ser ouvido, né? Quantas vezes depois de uma discussão, depois de algo que foi falado, a palavra depois que é dita, ela não volta atrás. É difícil, ela fica ecoando. E quantas vezes nós poderíamos ter deixado de falar algo ruim ou de ouvir algo ruim mesmo, que machucou a nossa alma, não é mesmo? E às vezes quando a palavra é dita ou maldita, só o sangue de Cristo para purificar, para apagar, para limpar. Então, por isso nós precisamos cuidar com aquilo que dizemos, cuidar com as nossas respostas. E este texto, esse versículo 13, ele vem tão real para o nosso cotidiano, porque em Tiago também vai dizer que a língua é como aquele fogo, não é? Que queima a floresta. Ou então como o leme de um grande barco, um leme tão pequeno, que comanda um barco tão grande. Lá em Tiago vai nos dizer que, comparando a língua, que poder nós temos na língua. A palavra vai dizer também, não é? Que eles têm o poder da vida e da morte. Quantas vezes nós podemos edificar ou arruinar por aquilo que nós falamos? Então, que nós sejamos prontas para ouvir. E esse tardio para falar é aquele momento em que nós paramos para pensar, é o momento em que nós colocamos os prós e os contras, é o momento que nós geramos uma reflexão, é um momento em que a gente pega os dois lados da história, pondera as coisas e aí sim reagimos. Eu até pouco tempo atrás, e ainda desenvolvo nisso, eu pensava que eu precisava opinar sobre tudo e saber um pouquinho de tudo. Eu tinha esse orgulho, mas também é uma mistura de orgulho e de insegurança, porque eu achava que a gente precisava opinar, que se eu não opinasse, poxa, o que iam pensar de mim? Ou então eu ia ser... nem eu sei definir ao certo por que eu pensava assim. E eu parei para pensar, o Espírito Santo vai gerando isso na gente, e falo, não, eu não preciso ter opinião sobre tudo, eu preciso aprender, eu preciso entender e talvez gerar uma opinião. Mas nem tudo que é conversado eu preciso participar, eu posso apenas ouvir. Nem tudo que os outros falam eu preciso, não, mas eu acho assim, ou eu concordo, ou eu disse, não, às vezes eu preciso apenas ouvir. E é o que eu tenho desenvolvido e aprendido, e eu acredito que as mulheres e os homens de Deus precisam aprender e desenvolver. Quanto mais nós não ganharíamos aprendendo a ouvir e falar na hora certa. Um pouco mais à frente, no livro de Provérbios, eu vou roubar, não, vou pegar emprestado de quem for ler esse texto, diz que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita na hora certa. Imagine, né, uma bandeja de prata com maçãs de ouro, que coisa linda, que coisa chique, né? Imagina a sua casa decorada aí com uma bandeja de prata, maçãs de ouro, ou você carregando isso. Assim é a palavra dita na hora certa. A palavra bendita, ela é preciosa. E eu quero concluir lembrando que Deus não é aquele que nos coloca numa câmera, como aqueles filmes ou desenhos animados, que a pessoa entra e aí fica alguns segundos girando e ela sai transformada. Deus não faz isso com a gente. Deus faz em nós como a metamorfose.
é um processo de desenvolvimento, é um processo de mudança. Talvez você está escutando dizendo, poxa, mas eu sou muito bocudo, eu falo mesmo, a minha personalidade é muito difícil. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele nos coloca no lugar de transformação contínua. E eu acho isso tão precioso, porque isso me emociona, porque Ele fez a gente por processos. Ele pode transformar num estalar de dedos, mais rápido do que isso. Mas Ele preferiu, Ele escolheu nos transformar em processos. O que você era 10 anos atrás, eu tenho certeza que você não é hoje. E o Senhor tem nos transformado. E daqui 10 anos, se o Senhor Jesus não voltar, mas se Ele voltar, nós estaremos mais transformados ainda, não é? Mas se Ele não voltar, eu tenho certeza que nós estaremos ainda no processo de amadurecimento, até que alcancemos a estatura de Cristo. E o Senhor nos convida a participar desta transformação, dessa mudança de vida. Ele nos diz que ele nos chama a estar engajados nessa transformação. Mas como que eu estou engajada na transformação? Eu me engajo no lugar de obediência e de dependência da vontade dele. Então, se você tem alguma dificuldade ainda, ou está nesse processo de aprender a ouvir, de falar na hora certa, que você peça ao Senhor ajuda, com sinceridade, com pureza do coração. Senhor, eu não consigo, me ajuda. Ou às vezes você entendeu no seu raciocínio que você precisa de mudança, mas você ainda não sentiu que a emoção não foi tocada. Mas você pode, sem emoção mesmo, chegar diante de Deus. Deus, olha, para falar a verdade, eu entendi, mas eu não quero. Então, coloca desejo em mim. Sabe? Nós precisamos ser, às vezes, racionais mesmo, irmãs. E clamar ao Senhor. Pratique quantas vezes for necessário o ouvir primeiro para depois falar. E ande e observe os sábios. Quem está à sua frente. Quem está um passinho ou dois ou mais à sua frente. Ande com esses. Observe esses. Né? Que nós possamos, meus amados irmãos, nos engajar com o Senhor nessa metamorfose, nesse processo de transformação, nos engajar com o Senhor em dependência e em obediência a Ele. Amém? Glória a Deus. Amém. Eita glória, hein? Eita glória. Deus é bom. Que delícia, Kézia. Você estava dando um exemplo aí da escuta com seu marido, né? Ali com um convidado que não teve no casamento. E eu quero aproveitar e compartilhar o que aconteceu comigo, muito parecido, muito prático, para você que está aí do outro lado, e entender como a gente às vezes se coloca em situação até de risco por falta de escutar, né? Por falta de escutar. E eu sou muito prática, assim, eu quero a solução, eu quero o final da história, eu quero o resumo da ópera, né? Os detalhes, eles me passam muito despercebidos, eu não sou, assim, muito do detalhe. Tem que chamar muito a minha atenção para mim querer saber detalhe do detalhe do detalhe. E aí eu trabalhava num local que a gente atendia uma infinidade de pessoas todos os dias, tinha uma grande recepção. E aí tem aquela prioridade de idoso, de pessoas mulheres grávidas, pessoas com criança de colo, porque quando fica assim uma recepção grande, que tem 100 pessoas para atender numa fila, criança, grávidos, idosos são prioridade. E era um dia, uma sexta-feira à tarde, faltando meia hora para fechar o local. De repente, alguém me chama e fala assim, Dani, tem 2 crianças lá na recepção tacando o terror. Elas estão pulando, elas estão mexendo na televisão, elas mexem no telefone, elas mexem na cadeira, elas pegam a bengala de um velho que está lá e o pai não faz nada.
O pai não faz nada. O pai está sentado olhando para o além. E a gente já tentou, e agora os idosos, tinha muito idoso ainda para ser atendido, e os idosos estão assim nervosos, está um clima nervoso lá, você não tem noção, vai lá ver o que está acontecendo. E eu já levantei, porque eu já peguei o resumo da história. Falei, esse pai é um cozido. As crianças fazem o que quer, e esse homem não está fazendo nada. Cadê a mãe dessas crianças? Né? Eu já fui fazendo também um diagnóstico. E eu fui ali para aquela recepção, eu dei uma olhada nele, no pai, dei uma observada que não tinha mãe realmente. Observei que as crianças pareciam com as minhas, que estavam pulando sem parar. E falei para todo mundo que a senha dele era uma das últimas. E faltava pouco para a gente ir embora, para fechar, final de sexta-feira. Vamos resolver isso e vamos embora, gente. E eu falei para as pessoas assim, vocês se importam se eu passar ele na frente com as crianças? E todo mundo, não, vai. Porque todo mundo ali estava se sentindo incomodado, né? E eu falei, senhor, vem comigo aqui, eu vou atender o senhor. E ele, não é minha senha. E eu falei, gente, que homem é esse, gente? Eu estou chamando para resolver a vida dele. E ele nem levantou dessa cadeira ainda. E eu assim, mas eu vou atender o senhor está com criança, vem aqui, vem. E ele levantou tranquilo, e aquilo foi me gerando já um ranço. Gente, que homem é esse que está com preguiça de levantar dessa cadeira? Está arrastando o pé. E ele veio vindo assim, se arrastando, e aquelas crianças... E eu falei para uma outra pessoa, vai atrás de um pacote de bolacha, um pacote de pirulito, de bala, não sei, resolve alguma coisa, traz aqui para essas crianças sentar. E eu coloquei aquele homem sentado ali, e as crianças deu uma bolacha, uns pirulitos, numa sala reservada. E eu pensando mil coisas daquele homem. E aí aquele homem falou assim, eu estou procurando uma menina chamada Daniela. Falei, meu Jesus, ainda é comigo que esse homem veio falar. A prova é dobrada, Senhor. O que é isso? O que esse homem quer comigo? E eu falei, eu sou a Daniela. Então, o que é? Pode falar, estou aqui. Ele tem um papel para a senhora. E eu, gente, cadê esse papel que não está na mão desse homem ainda, gente? Se ele tem um papel, se eu já estou na frente dele. E ele abre a carteira, gente. E ele começa a procurar o papel. E eu tô quase infartando do outro lado já, porque cadê esse papel? Cadê esse? Que homem é esse? E ele vai, tira um papelzinho da carteira. Sabe aquelas pessoas que tem muito papelzinho na carteira? E eu falei assim, daqui essa carteira, vou ajudar o senhor a achar. Já peguei a carteira, eu peguei a carteira do homem, vocês não têm noção. Achei o papel. Quando eu achei o papel, que eu abro, é uma colega minha, de um hospital, e ela diz assim, Dani, esse homem acabou de perder a mulher. Nossa. Ele não tem condições de fazer o velório. Ele não tem condições de voltar para a casa dele. Ele não tem dinheiro. Ele tem 2 crianças pequenas. Veja o que você consegue fazer para ajudá-lo. Gente, e tinha um horário naquela carta. O horário que ela deu aquela carta para ele era de manhã. Ele chegou onde eu estava no final da tarde, porque provavelmente ele foi a pé. Ou pior, ele não sabia onde ele estava, ele acabou de perder a mulher. Aquelas crianças correndo acabaram de perder a mãe. E eu ali preocupada com o meu tempo. Aquele dia, eu fiquei com tanta vergonha diante de Deus. Com tanta vergonha. Que coisa mais horrível que é o ser humano quando ele só pensa em resolver primeiro para mim. Eu estou te contando essa história para que a gente aprenda a escutar, para que a gente realmente, como a Késia disse, nós temos 2 ouvidos. 2 ouvidos. E para que a gente possa usá-los, ouvir, né? Eu tenho aprendido que quando você ouve inclusive a expectativa daquela pessoa. E quando eu sei a expectativa da pessoa, eu posso alinhar com o que eu tenho para dar ou não. Eu tenho condições de encaminhar ela para alguém que possa
para alguém que tem esse recurso ou não. E esse ouvir, ele serve no trabalho, como eu contei, ele serve na família, ele serve na igreja, ele serve na amizade, ele serve com filhos, ele serve na vida. Eu escuto muitas pessoas dizendo que não ouvem a Deus. Já vou passar aqui para a Michelle. Eu escuto pessoas que não ouvem a Deus. Aí eu pergunto, você não está ouvindo Deus? Como que é quando você fala com Deus? Aí eu falo, e amém, e vou embora. E que hora que ele vai falar com você? Ele vai sair correndo atrás de você. Ouvir a Deus também é um processo. Mas nós queremos hoje profetizar na sua vida. Que se você se identificou com a minha história, com a história da Késia, se você sabe que em algum momento você não tem ouvido também, seja pela maneira que você age, seja pelo temperamento, mas que hoje você possa dizer, Senhor, passa em mim uma vontade nova, um desejo novo, uma atitude nova, um hábito novo, me ajuda a construir um hábito novo e que eu possa desse hábito realmente melhorar como pessoa. Amém? Só para você que ficou curioso aí com o finalzinho da história, né? A gente conseguiu ajudar aquele senhor, aqueles meninos, mas eu tirei como uma das maiores lições. Ouça bem primeiro. Amém? Pastora Michele. Amém. É uma verdade isso tudo. Vou ficar aqui com o versículo 21, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, o fruto que a sua língua der, se você ama ela, o fruto que ela der é o que você vai comer. O fruto que ela produzir, se é o de não ouvir, você não vai ouvir. Se é o de morte, é morte que você vai receber. Se é vida que você vai receber. Se é mentira que você vai receber. Se é julgamento que você vai receber. Então, fica o meu versículo desse dia. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém. Patrícia. Amém. Eu estou no mudo. Amém. Provérbios, gente. Meu Deus, estou aqui cada dia, né? Às vezes parece que a gente está falando até o mesmo assunto, porque a gente vê, assim, repetidas vezes, né? Sobre a língua, sobre o proceder, sobre a falta de ouvir, né? A estupidez. Então, a gente, assim, como é bom a gente ouvir de novo, porque nos abre, né, o entendimento com o testemunho da Dani, da Kézia, a gente vai ver que todos nós temos essas fragilidades, né? Eu sou uma pessoa que eu vivo me corrigindo, porque a pessoa que tem um temperamento sanguíneo, né, agitado, extrovertido, ele não quer ouvir, ele já sabe tudo, já entendi a história, já tira as conclusões. Nossa, quantas conclusões eu já tirei precipitar. Nossa, agarrou, gente, me ajuda! A língua embolou, vou falar língua estranha e não vou falar a palavra. Precipitadamente. Quantas vezes eu já fiz isso com os meus filhos? E eu tenho que vir pedir desculpa, eu tenho que me corrigir. Não, a mãe achou que entendeu. Então, nós sempre temos que nos analisar, né, para fazer melhor, porque nós somos de carne, né? Nós não somos perfeitos, nós buscamos ser perfeitos como Cristo a cada dia. Nós buscamos a melhorar esse vaso aqui, né? E muitas vezes o vaso tem que ser quebrado, tem que ser feito de novo, porque tem uma areinha ali que está atrapalhando todo o processo do vaso. Então, é tremendo. A minha palavra essa manhã, que nós buscamos a ouvir e não tirar conclusões precipitadas antes de concluir uma conversa. Eu já passei muitas vergonhas, eu já agi muitas vezes errado, ficar de cara grande, depois ter que pedir desculpa ou falar para Deus, Senhor, me perdoe. Eu mesmo, uma vez,
eu fiz uma cena, meu Deus, não gosto nem de lembrar, de um ponto de ônibus. Estava parada e não ouvi, não queria ouvir, achei que era dona da razão e eu não achei que eu podia estacionar ali. Eu passei uma vergonha muito grande porque eu tive que orar pedindo Deus para abençoar aquela motorista e pedir a Deus para o meu filho me entender, porque eu julguei a cena errada. Eu achei que eu estava com a razão. E muitas vezes nós não estamos com a razão. Muitas vezes a gente tem que ser humilde e falar, eu errei. E o Senhor, Ele está pronto sempre para nos perdoar. Basta nós confessarmos que nós erramos. Ele vem, nos perdoa, nos faz de novo, nos dá uma lição com a situação. Então, que a gente possa sempre analisar, né, os dois lados. O ouvir também alguém, né? Às vezes a gente vai ouvir um problema, é bom ouvir o outro lado também. Não só aquela pessoa também. É muito importante. Às vezes a gente pega a dor da pessoa, ouve a versão da pessoa, mas não demos a chance do outro também a ouvir o outro. Então, nós temos que ouvir os dois lados. Se você entrou numa briga, escuta os dois lados, ou escuta a terceira pessoa, porque às vezes os dois que estão brigados, né? Se é a esposa, se é o marido, a sogra tem outra versão. Então, às vezes, se você entrou numa briga, você tem que escutar todos que estão nessa situação para tirar, né, uma conclusão, para poder ajudar de uma maneira sábia. Temos que ouvir todos os ângulos da história. Amém? Verdade. 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 Às vezes se pinta o outro, a situação, como demônio, né? Verdade. E às vezes o demônio não está ali, é só a pessoa mesmo. Verdade. O demônio já se mandou. Eu não estou nessa confusão aí, não. Fizeram uma coisa pior que eu. Mas amém. Vamos lá para a sessão de honra, pastora Patrícia. Ai, eu estava pensando... Beijinho no ombro para tia Sônia. Eu fiquei, quem eu vou honrar? Quem eu vou honrar? E fiquei, falei assim, vou honrar meu irmão. Arcelino da Silva Prudêncio. O Celino. Quero honrar meu irmão, porque, gente, eu nunca briguei com o meu irmão. Esse irmão eu nunca briguei. Esse não. Esse não. É que tem uns outros irmãos aí, né? Que a gente às vezes discutiu, né? Ou tem uma fama de chatinha, né? Ou a que fala demais. Mas esse meu irmão, eu acho que ele é muito bom. Ele nunca brigou comigo, eu nunca briguei com ele. E eu quero honrar ele essa manhã, pelo irmão que ele é, pelo carinho dele, super carinhoso, fica sempre orando para que Deus permita ele me ver em vida, né? Porque nós estamos distantes, né? Há mais de 20 anos. Mas eu creio num Deus todo-poderoso, eu creio num Deus que cumpre promessas. Eu falei para ele assim, Deus vai permitir, porque eu creio que Deus vai, tem o tempo certo, tem a hora certa, tem o dia certo. Então, Celino, aquieta seu coração, que Deus vai mandar eu aí para ver você, ou Deus vai trazer você aqui. Alguma coisa Deus vai fazer. Mas eu te amo, e essa manhã a honra é para você. Michele. Eu vou dar minha oportunidade à Késia para a gente não ter nenhum desencontro, sei lá. Puxa vida, tantas pessoas, né? Fica difícil, assim. Mas hoje eu procuro fazer isso todos os dias, hein? Mas eu vou honrar meu esposo, pastor Valdinei, né? Ele que cuida de mim todos os dias. Ele, antes de ser pastor, ele é aquele que cuida de mim e cuida das nossas filhas com tanto zelo, com tanto amor, em todos os detalhes. Eu não vou fazer muita propaganda, não, sabe, irmã? Tá certo, sabedoria. Brincadeira. Mas eu quero honrá-lo essa manhã. Amém. Pastor Valdinei, ele é pastor junto, ele e a Késia, né, pastoreiam a segunda igreja presbiteriana renovada no Cajuru.
Isso, É porque no meu tempo falava da Vila Camargo, Vila agora Camargo. já mudou tudo. Vila Cajuru, é em Curitiba? É no Cajuru. Isso, é que antes a gente usava Vila Camargo no Cajuru, né? E aí nós estamos entendendo que a gente precisa largar essas tendas aí, Amém. Então, né? não tem mais isso. Aí virou segundo IPR Curitiba. Aí nós vamos largando. Amém. E essa igreja é a igreja que eu me batizei, né? Eu tinha 15 anos, eu me batizei nessa igreja. E a Kézia, ela era uma criancinha. Uau! Mas você não revela a sua idade não, viu, Kézia? Não, a gente fica... Ela era uma criancinha e hoje ela é pastora da igreja. Muito lindo. A nossa família é fundadora da igreja, né, Michele? Verdade. Nossa família é fundadora. Que bênção, que bênção. Depois, Michele, põe o endereço aí, você que está aí no Paraná, você que está em Curitiba, faz uma visita se você não tem nenhuma igreja, se você está parado de alguma igreja, né? Aproveita, vem conhecer, leva um abraço lá para a Kézia, né? Fala, olha, eu te ouvi, me indicaram aqui, né? Coisa boa. Receba essa bênção aí. Se você estiver aqui na região de Boston, né? Hoje a gente vai ter um louvorzão aí com jovens. Vem participar, né? Hoje é para vir todo mundo de pijama, né, Michele? Que aqui tem isso. Isso. É um pouquinho diferente do Brasil, mas você que é jovem, até 120 anos, igual a gente, você pode vir, tá liberado. Legal. E se você tem 121, não tem problema. A gente abre uma exceção para a tua vida. Pode vir. Põe seu pijama e vem. Amém. Né? Eu quero honrar a vida da tia Carmela. Ela é a avó da Kézia. E essa madrugada, depois das 4, eu até sonhei estando lá no quintal dela. Eu lembro assim de cada detalhe da casa da tia Carmela, que hoje não está mais lá essa casa, né? Eu lembro de cada detalhe, assim, eu entro no portão e vou, aí eu passo pelo Pipoca, que quer dizer, nem existia nessa época, Pipoca, e eu ando aquilo tudinho assim, eu vou até a casinha lá no fundo e eu encontro a tia Carmela passando roupa, costurando. Então, assim, e a casa por dentro, eu ando, assim, cada detalhe, a cozinha, subir a escadinha, o corredor, o quarto, de costura. Isso, tudo eu me lembro de cada detalhe. E ontem eu estava pensando nela, eu falei, amanhã eu vou honrar a tia Carmela. Ela é uma mulher de oração, é uma escritora, né? Ela tem a autoria de um livro, é um testemunho muito lindo através de poema, né, Kézia? O Beijo, né? Ela tem um beijo que não recebi, O beijo que que não recebi. Isso, que foi a experiência dela, né? Que quando perdeu o filho. Isso. E tem mais um livro que é Milagres, que é uma coletânea de testemunhos de milagres. Amém. Esse eu ainda não recebi. Fiquei prometida de receber, não recebi, mas o primeiro eu recebi. Fica aí a cobrança. Fica a cobrança. Então, assim, a tia Carmela, ela é uma mulher de oração, uma mulher com um testemunho lindo, com resiliência, né? De ser restaurado, assim, ela é uma bênção. E ela é a vozinha da Kézia, e hoje eu queria honrá-la. E meus avós não vão ficar com ciúme, porque eu honrei eles no programa. Amém, amém. Glória a Deus por essas avós, né? Glória a Deus. Ontem foi o dia da minha, né? Mas hoje eu quero honrar um tio muito, 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 muito sapeca. Um tio muito, muito, muito cozido, muito lindo, muito maravilhoso. Chama César, meu tio César. Tá lá em Santa Catarina, especificamente em Rio Negrinho. E ele foi um tio, porque ele tá vivo até hoje, né? Da minha infância, assim, lembrança só de sapequice, me ajudava nas artes, encobria minhas artes, né?
Ele era aquele tio que a mãe dizia não pode doce, e ele falava assim, ó. Vem aqui que eu tenho um negócio no quarto com você, né? E um tio maravilhoso. Eu quero dizer, tio, o quanto eu te amo, o quanto eu louvo a Deus por ter você na nossa vida, na nossa família, né? Assim, como é bom ter um tio que lembra. Ele me chama até hoje de Zica. E dizer assim que saudade que eu tô de você, da sua comida, do seu abraço, né, da sua palhaçada, da sua brincadeira, muito do que você faz, eu me vejo às vezes repetindo algumas coisas, né? Tira sarro de tudo, sempre de bom humor. E assim, muito obrigada, tio, a tia Zoli, né, que é a esposa dele, a Caro, que é a filha. Que família presente que Deus deu para mim, né, para minha família. E como você fez diferença na minha infância, principalmente. Como você fez diferença. Eu quero dizer muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, né? O nosso horário, galera, já foi. O programa vai ter que ser encerrado nessa sexta-feira. Ainda que a gente quer ficar mais com a Kézia, né? Porque estava bom. Tá gostoso ficar com vocês. Mas ano que também. vem tem mais, com certeza a gente consegue trazer ela de novo, né, Kézia? Amém. Aham, sim. Vocês têm que fazer de salmos, que daí dura mais tempo. Fica a dica, anota aí, Fica a pastora dica. Patrícia, fica a dica. O Salmo 119, vocês vão ter que dividir em vários dias, por exemplo. Já é Olha. nossa convidada, viu? Já é nossa convidada. Eu aceito com prazer. Amém, amém. Dizer para você que hoje é sexta-feira, e sexta-feira tem pessoas que dizem que sexta-feira é o melhor dia da semana. Eu quero deixar aqui o meu protesto. Sexta-feira lá em casa é dia de faxina, é dia de limpar a geladeira, é dia de arrumar armário. E eu não gostava da sexta-feira. Então, se para você a sexta-feira é o dia de faxina, meu amigo, força. Se sexta-feira para você é dia só de passear, ô glória, aleluia. É. Mas independente de como é a sua sexta, se você vai lavar, passar, cozinhar, passear, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Amém. E até amanhã, porque amanhã é sábado. Amém. Provérbios 20, galera. Dá tempo de dar um oi aí para todo mundo, Mi? Dá sim. Vamos lá. Cadê? Um abraço lá para a Débora, tá com a gente, a Jane, a Andréia, a Silvânia, a dona Ana, a Patrícia lá de Juazeiro. Coisa boa! Tá ligadinha com a gente. A Kelsiane, a Érica, a Geili, a Kellen, a Lu. Ô, Glória. A menininha da Érica já passou de um mês, você acredita? É muito rápido. O filho dos outros cresce muito rápido. A Ana Nadira, ó, a sogra tá aí com a gente. A Rita. Aleluia. Quem mais? Vamos lá. Valdinei. O pastor Valdinei é o esposo maridão. Tá ligadinho aí com a gente. Então, assim, um abraço a todos e obrigado por estar ligadinho aqui com a gente. E às vezes, se você tá aí tá ouvindo a gente, fala assim, ai, Dani, não falou meu nome. A gente, por conta do programa, a gente só consegue ver se você fizer algum comentário. Então, não fica triste, manda um oi que a gente vai ver seu nome. Tá bom? Um beijo, galera, um ótimo dia. Deus abençoe todos. Até amanhã. Amém. Deus abençoe.